Olá, tudo bem? Estamos começando aqui pelo Canal X mais um programa Conexão Itajaí-Açu em ritmo de eleições 2012. O programa de hoje é imperdível. Eu vou receber um convidado que é meu amigo particularmente. Ele é profissional da área e estou falando dele, o advogado Dr. Luiz Fernando Moleri, especialista em direito eleitoral. Você é candidato? Você não é candidato? Sabe o que é permitido e o que não é permitido nessas eleições de 2012? Quer saber tudo isso e muito mais? Então acompanhe o programa comigo a partir de agora. Estamos começando aqui pelo Canal X, seja bem-vindo, mais uma edição, como sempre, especial do meu, do seu, do nosso programa Conexão Itajaí-Açu em ritmo de eleições 2012. E para falar sobre esse magnífico assunto que percorre não só a nossa cidade, o estado, mas o Brasil afora, está comigo meu amigo pessoal, ele que é profissional mesmo, Dr. Luiz Fernando Moleri, advogado, especialista em direito eleitoral e é a primeira vez que participa comigo aqui no Canal X. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Luciano. Tranquilo? Tudo o pessoal está pensando, a gente está encapotado de roupa aqui, né? Ou salinha fria, né? Então, mas o dia hoje está propício para usar realmente esses trajes, né, meu caro Luciano? É para gente dar em Uruçanga, lá, Urupema, aqui no lugar? Urupema, São Joaquim. São Joaquim, mas não, estamos em Itajaí mesmo, olha só. Pessoal, você sabe que vivenciamos em mais um período eleitoral, né? E como sempre, as eleições municipais para prefeito e vereador deixa-se o pessoal com mais emoção, né? Não é igual a campanha para governador, deputado, senador, presidente. Eleições municipais é coisa nossa mesmo e mexe com os ânimos de todo mundo. Agora que você sabe ou não sabe sobre as coligações, candidatos, olha só, pessoal, Itajaí, vamos ter 21 vagas para vereador, o que para muitas pessoas é considerado até um número grande, né? Balneário Camboriú, se não me engano, é 13, Camboriú é 10, mas Itajaí volta ao posto de 21 candidatos, tá bom? Perdão, 21 vereadores. Mas o nosso município de Itajaí terá como concorrentes aí, ó, em busca dessas 21 cadeiras, 264 candidatos. Além disso, são 3 candidatos à Prefeitura de Itajaí. Mas o meu convidado, doutor Moleri, vai falar sobre o que é permitido e o que não é permitido. Até porque a cada 4 anos sempre se renova alguma coisa, é isso, doutor? Sim. Inicialmente, a minha saudação a todos. E meu prezado Luciano, como todos nós já estamos cientes, estamos, na verdade, vivendo agora um ambiente eleitoral, né? As candidaturas já estão registradas, ainda algumas estão pendentes de análise, evidente, existem os prazos legais, mas o que podemos dizer, assim, num primeiro momento, é que os candidatos, aqueles que encaminharam o registro de candidatura, estão liberados para fazer a campanha eleitoral. Ou seja, poderão já fazer reuniões, poderão, com certeza, já fazer os seus santinhos, que são os famosos, né, identificadores do candidato, né? Observando, claro, a legislação no que diz respeito, constar o número do CNPJ, a coligação, né? O número do candidato. Quer dizer, existe um padrão exigido ou estabelecido pela legislação eleitoral sobre os santinhos. Poderão fazer reuniões, as manifestações são livres, desde que, né, observado o que determina a lei eleitoral. Por exemplo, showmício não é permitido. Tá? Contratar o artista lá? Não é permitido. Distribuição de camisetas, brindes, né, presentes, também é proibido. Lá na localidade do vereador vai ter um torneio de futebol. Aí convida o vereador para patrocinar o troféu do campeão ou do vice. Também não é permitido, porque se trata de brinde, né? Porque essas coisas são muito comuns. Uma autopromoção. Exatamente. Né? Tem uma festa do padroeiro lá do bairro, da paróquia, convida o candidato, porque nessas alturas o candidato ele é muito solicitado, né? Tá? A ajudar com alguma coisa, com algum brinde, com alguma doação, também é vedado. Né? Se isto ocorrer, com certeza ele terá sérios problemas, porque será denunciado à justiça, além de receber uma multa, ele corre o risco de ter a sua candidatura impugnada por
né, captação de clientela. Isso se chama captação de clientela, não, captação de voto, como Então, se diz. Né? Se a multa deve de ser pesada, né? Sim. Acho bom o pessoal aí, ó, se ligar, respeitar as regras do estatuto eleitoral, o regimento a qual a legislação oferece, porque o dinheiro que tu vai pagar a multa, certamente você vai precisar dele para sua campanha, né? A multa ela começa com R$5.000, pode ir até 25. Olha só. Tá? Então já é um valor, né, nada desprezível, né, para investir na campanha. Né? Se ele tiver que estar pagando multa, obviamente que o ônus será muito grande. Né? Doutor Moller, o programa de hoje é muito interessante. Deixa eu reforçar uma coisa. Vivenciamos mais um pleito eleitoral em outubro. Mas uma vez o senhor me falou que a pessoa já que tem alguma pretensão na política, ela está dentro do prazo antecipado de 12 meses. Ou seja, não é já de junho e julho, né, em que as pessoas têm que sair de suas funções, não é mesmo? Ela, de outubro de 2011 para cá, ela já está dentro de um período eleitoral? Ou seja, para não ter aquela campanha extemporânea, antecipada? O que a legislação determina é o seguinte: o ano eleitoral exatamente é o período de 12 meses que antecede a eleição. Então, outubro de 2011 ele já está dentro do período. Já começou o ano eleitoral. Obviamente que até o dia 30 de junho, quando foram celebradas as convenções partidárias, não existia candidato. O que existia? Pré-candidatos. Né? E esses pré-candidatos, muitos inadvertidamente, antes fazem algum tipo de propaganda, algum tipo de publicidade para se promover. Tá? E depois, quando vem ser homologada a sua candidatura, alguém que filmou, alguém que gravou aquele ato antes dele ser candidato, vai fazer uma denúncia à Justiça Eleitoral como campanha ou como antecipação de campanha, né? Tá? E isto aí pode lhe trazer realmente problemas, porque ele usou de um expediente que se chama, né, propaganda antecipada. E aí a legislação pune. Por quê? Você só pode fazer campanha eleitoral após o registro da candidatura e a homologação pela Justiça Eleitoral. Então, o prazo de convenção venceu no dia 30 de junho. Todos os partidos, teve partido que fez a sua coligação, realmente a sua convenção no dia 30. No último então, dia. ali eles homologaram as candidaturas. O partido, a partir dali o candidato, ele deixou de ser pré-candidato, ele passou a ser candidato pelo partido ou pela coligação. Correto. Porém, ainda depende do registro na Justiça Eleitoral, porque muitos vão ter impugnação, como está ocorrendo, né? Tá? Isso é fato público notório, candidatos que estão tendo impugnação. Portanto, somente a partir do momento em que eles têm a homologação, inclusive ter o CNPJ, que é fundamental, é que ele poderá oficialmente fazer a sua campanha. Tá? Então, esses que fizeram campanha antes vão ter um certo, talvez, problemas, vão ter dificuldades, porque serão denunciados e corre o risco até de ser multado. Né? Não adianta, tem que seguir as regras. Vamos reforçar aqui, doutor Moller, alguns tópicos. Propagandas em internet, por exemplo. Todo mundo já sabe que as campanhas estão liberadas. Sim. Desde o dia 6 de julho. Os candidatos, partidos ou coligações já podem usar das 8 às 22 horas alto-falantes, amplificadores de som nas suas sedes. Sim. Ou em veículos com suas propagandas e jingles. Sim. Como o senhor reforçou, comícios, apenas a autorização do aparelho fixo lá do local. Pode realizar comícios, concentrações, desde que não se caracterize o tal do showmício, né? Não pode contratar um ator, um artista para ir lá fazer um show, mas comícios perfeitamente liberados. Agora, em tempos de redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook, está liberado na internet? Sim, temos que aqui fazer a seguinte reflexão. Os meios de comunicação, rádio, TV e jornais, são concessões públicas. A internet é particular, é privada. Né? O que você precisa é ter a sua identificação como candidato. Né? Você poderá utilizar as redes sociais, poderá. Agora você tem que ter, né, a identificação como candidato, o seu número, a coligação, tá? Para você poder fazer a divulgação das suas propostas, né? A divulgação das propostas da coligação. O próprio site do candidato. O próprio site do candidato, né? Isso é perfeitamente liberado, né? Desde que observado também o que dispõe a legislação. Mas aí ele não precisa ficar adstrito à propaganda eleitoral gratuita, porque esta é somente através
e rádio e televisão, que começa a partir do dia 21 de agosto. Né? Então, de forma ética e democrática, ele pode usar e lambuzar nas redes sociais, né? Sempre observando determinados princípios, entre os quais a ética, a moral, né? Tá? Porque se ele usar da rede social para agredir alguém, ofender alguém, ele corre o risco também de ser punido, não só eleitoralmente, mas como civilmente. Né? E quando começa a campanha para valer em rádio e TV? Dia 21 de agosto. 21 de agosto. Até o dia 4 de outubro. O pessoal está me lembrando aqui, ó, o Zé olhou para mim e fez, Luciano, boca de urna. Como é que funciona? É proibido, é totalmente vedado, boca de urna. Acabou aquele período em que havia aquela concentração de pessoas com camisetas de partidos, de coligações, né, pedindo voto, assediando o eleitor. Está totalmente, vamos dizer assim, proibido, e quem ousar assim, ou se atrever a fazer, corre o risco de ser preso no dia da eleição. Ser preso, responder processo e ainda ter algum dissabor, né, por algum tempo, fazendo a sua defesa jurídica, mas na prática, hoje, o que se quer realmente é uma campanha limpa, uma campanha assim, em que o povo, de forma livre, consciente, né, possa escolher os seus verdadeiros representantes. Doutor Moller, eu estou usando como fonte aqui o Jornal Impresso, o Jornal do Bairros, que fez uma matéria brilhante sobre o que é proibido, liberado nessas eleições, e o senhor falava dos comícios, né? Algumas regras foram adotadas e aplicadas desde 2006. Antes existia, como o senhor disse, o costume de, por parte de candidatos, oferecer aos eleitores, por exemplo, alimentação e bebida à vontade, né? Além de promover show de música, porém essa prática agora é proibida, como o senhor citou. Trio elétricos ainda são permitidos, desde que não saia do lugar durante o evento. Mas tem um prazo também dos comícios antes e pós o dia da eleição. Os comícios já estão liberados e podem ser feitas manifestações até a véspera da eleição. Tá? Como, por exemplo, carreata. Né? Sim. A legislação fala carreata, passeata, poderá ser feita até às 22 horas do dia anterior à eleição. A eleição é no dia 7, então até o dia 6, né, poderá qualquer coligação ou candidato fazer a sua carreata, passeata, enfim, o que entender conveniente. Doutor Moller, eu creio que um dos assuntos que mais pode gerar dor de cabeça para o candidato é com relação a gastos de campanha. Isso já aconteceu na região, teve gente aí, ó, que até hoje responde por isso. É fundamental com que o candidato ele deva abrir uma conta bancária. Para que finalidade? Não é que é fundamental, é obrigatório. Obrigatório. Pela legislação eleitoral, todos, né? Toda a coligação, candidato e partido deve ter uma conta bancária específica para a eleição. Tá? Então, vamos aqui colocar a seguinte situação. O candidato ele teve homologado a sua candidatura. Uma vez homologado, a própria Justiça Eleitoral, que hoje é um sistema integrado, ela informa a Receita Federal que foi disponibilizado, foi liberada a candidatura. A Receita Federal já vai reservar um CNPJ para aquele candidato. Então, tudo através do meio eletrônico, ele vai obter um CNPJ. Com o CNPJ, ele vai ao banco abrir uma conta bancária. É obrigatório abrir a conta bancária. Mesmo que ele já tenha conta bancária, mas esta conta bancária é uma conta especial, é específica para o período eleitoral. Tá? Acabou o período, ele encerra. Tem um prazo, ele vai ter que prestar conta. Então, o que acontece? Cidadão, candidato a vereador, abriu a conta bancária. Não precisa fazer nenhum depósito inicial. O banco é obrigado a abrir esta conta. Aí ele tem um amigo que quer ajudar com um determinado valor. Pode? Pode. Este cidadão, ele só pode doar o equivalente a 10% da renda que ele teve declarada na sua declaração de imposto de renda em 31 de dezembro de 2011. Então ele vai lá e deposita. Este depósito ele tem que ser gerado um recibo eleitoral. E aí a importância de todo candidato, de toda a coligação, ter um contador. É fundamental porque quem vai cuidar da contabilidade eleitoral é o contador, não é o candidato. O candidato ele vai cuidar da campanha, né? Ele vai cuidar de fazer a sua estratégia de campanha, pedir voto, fazer reuniões. E quem vai cuidar da parte financeira? Sempre terá alguém. E para isto o recomendável
é que ele tenha um contador que possa realmente fazer a contabilidade, porque tem prazos. Durante o período eleitoral ele tem que prestar contas. Agora, a primeira prestação de contas vai ser no dia 7 de agosto. Depois, dia 7 ou 8 de setembro, se não me falha a memória. E a última, depois das eleições. Então, são 3 etapas de prestações de contas. Esta movimentação financeira ela tem que estar toda registrada, né, na contabilidade do candidato. Ou seja, ele não poderá fazer gastos fora, né, da movimentação financeira, fora da conta bancária. Ele contratou, por exemplo, uma secretária para ficar no escritório dele. Essa secretária ela vai ter uma remuneração. Sim. Vai ser pago com dinheiro desta conta bancária. Tudo comprovado, não tem erro. Tá? Isto é uma maneira, Luciano, e aqui, né, me permite, claro, os ouvintes, os telespectadores, isto tem o objetivo de moralizar as campanhas no Brasil. Porque quem já é eleitor de longa data sabe como era antes, né? A coisa era muito liberal, havia o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, e o que se quer hoje é cada vez mais fazer com que as campanhas sejam de forma limpa, transparente, e evitar os excessos, os abusos, né? Ou seja, que todos tenham condições de concorrer no mesmo nível. Para fechar esse primeiro bloco, deixa eu reforçar aqui, ó, o pessoal aí, ó, pode acessar o site do TSE, do TRE, tem todas as informações do calendário das eleições de 2012. Entre as várias proibições, desde o dia 7 de julho, os candidatos que disputam a eleição e estejam ligados à administração pública não podem autorizar a publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços de campanha dos órgãos públicos municipais. Ou seja, vale para todo mundo. Nenhum órgão público pode divulgar aí ações das eleições, né? Exatamente. Também estão proibidos de fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, a não ser com critérios adotados pela Justiça Eleitoral. Confirma? Trata-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Além disso, isso aqui é sensacional. Em inaugurações de obras fica totalmente proibida a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos e, principalmente, é vetado a qualquer candidato comparecer a inaugurações. Certo. Apareceu, o pessoal está de olho, né? Hoje é um risco muito grande qualquer candidato, vamos dizer, se apresentar numa inauguração, porque ele pode ser fotografado, filmado, né? E isto aí com certeza gerará um problema sério que pode haver o quê? Até impugnação depois da sua candidatura, né? Tá? Por abuso do poder econômico, abuso do poder político. Né? Doutor Moleri, para fechar mesmo esse bloco, me lembrei agora, no dia da eleição, seja em primeiro turno ou segundo turno, eu posso ir com a camiseta do meu candidato, bandeira? Pode. A manifestação, a própria Constituição assegura o direito da livre manifestação. Né? Então, se qualquer eleitor, no dia da eleição, pretender ir votar com uma bandeira ou um boné, tá? de simpatia da coligação do candidato, ele pode. Porque não pode haver aglomeração. Claro, tem 10 pessoas para votarem naquela sessão. Os 10 estão com camiseta, os 10 estão com boné. É óbvio que isso aí já não é uma manifestação pessoal, né? Então isso aí já se entende como uma aglomeração indevida e é proibido pela Justiça Eleitoral. Que seria, na verdade, o quê? Campanha de boca de urna, né? Tá certo, então é muita coisa, né, gente? Pensa que é fácil ser candidato? Tem que entrar na linha mesmo. Em instantes eu retorno com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Luiz Fernando Moleri. Até já. Viva uma universidade de verdade. Univale, preparando você para o mundo. Ingresso por seletivo especial. O compromisso de qualquer profissional da área veterinária é promover a saúde dos animais. É por isso que eu sempre recomendo alimentos Dalpet. Ela é uma linha completa para cães que possui ricos ingredientes. É fácil de perceber por que Dalpet é tão recomendada. Veja no verso da embalagem e compare as altas e ideais concentrações de proteínas com as outras marcas. Faça o teste com seu cão.
Dalpet é de alta qualidade e você não paga mais por isso. Dalpet, à altura das grandes marcas, por um preço justo. Iveco Vertes, o maior PBT, 9 e 13 toneladas, 2 anos de garantia e a maior capacidade de carga do segmento. Agora é você quem vai querer levar o Iveco Vertes, o caminhão que é a cara da nova economia. Esta maçã vai viajar milhares de quilômetros. E para chegar fresquinha a outro lugar do planeta, vai passar por muitos caminhos. A infraestrutura e a tecnologia da Portonave ajudam isso a acontecer. Afinal, somos um terminal portuário privado que busca a cada dia a própria superação para entregar satisfação em todos os continentes. O programa Conexão Itajaçu tem o apoio e patrocínio da nossa Univale, Portonave, Anfre, Dalpet, Dalquim, OCT, Assessoria Contábil, Laboratório da Música, Iveco Caminhões, Dalsoc e Fundação Cultural de Itajaí. Meus amigos, alguns recados importantes para você de Itajaí e da região. Olha, nos dias 7, 8, 9 e 10 de agosto acontece mais uma edição da Equipa Indústria Itajaí 2012, tá certo? No Centro Eventos de Itajaí, um evento que aborda as empresas ligadas à cadeia produtiva de óleo e gás. Lembrando para todo mundo, tá certo? O nosso programa, como sempre, indica o curso de graduação e licenciatura de música da Univale, www.univale.br, ou ligue agora 3341-7990. Em breve, Itajaí receberá por todos os bairros da cidade o caminhão itinerante da cultura. Isso mesmo, isso aí, ó. Olha que bonito. O caminhão itinerante da cultura. Mandar um abraço especial a toda a equipe da Dalsóquio Caminhões Iveco, com matriz aqui em Itajaí, 2104-2222, também em Indaial, Joinville, Palhoça e Alto Vale, em Rio do Sul. Um abraço especial a toda a equipe do Laboratório da Música, www.laboratoriodamusica.com.br, 3348-4411. Um abraço especial a toda a equipe da Dalpet, seu amigo sempre saudável, seu amigo de estimação, animalzinho de estimação, felino, canino, sempre saudável. Acesse o site www.dalpet.com.br. E a nossa Marejada 2012 já tem data, meus amigos. Acontecerá do dia 11 ao dia 21 de outubro. www.marejada.itajaí.sc.gov.br. E olha, o pessoal da Portonave me agraciou com esse belíssimo folder bilíngue, o caminho certo dos bons negócios. Em breve, o Castilho estará comigo aqui no programa. E nós lembramos sempre a você essa belíssima revista que o pessoal da Anfre nos agraciou, tá bom? Costa Verde Mar, região turística da Anfre. Aproveite e aprecie as fotos e uma boa leitura dessa revista, tá certo? Retornamos para o segundo e último bloco do programa Conexão Itajaçu, recebendo hoje meu grande amigo, ele que é especialista em direito eleitoral, Dr. Luiz Fernando Moleri, está falando aí sobre o que é proibido, o que é válido para essas eleições de 2012. Essa segunda parte do programa, Dr. Moleri, eu gostaria de ouvir o senhor, que é tão ligado diariamente, por muitos anos se profissionalizou, assim como outras áreas de direito, mas eu sei que o senhor tem muito carinho pelo direito eleitoral, é uma coisa que te fascina, né? E Itajaí vivencia isso, a nossa região, ela vive da política de uma forma muito guerreira, né? Tem município aí na região que o candidato atira na mão dele e diz que foi o outro. Olha, eu sei que a nossa região aqui já passou por cada caso de política, e isso que move a gente, esse interesse todo, né? Mas a cada dia que passa, a população está mais atenta. Por exemplo, a tua opinião sobre a questão da ficha limpa, ficha suja, veio para ficar e deu certo, né? Sim. A cada eleição, Luciano, o que se observa? A sociedade passa a ter mais consciência da importância de se escolher bons candidatos, aqueles que vão administrar o nosso município, aqueles que vão legislar, né? E você falou ainda há pouco, no primeiro bloco, da importância da eleição municipal, que ela mexe com todos. Por quê? A eleição municipal, ela mexe com a família, mexe com o amigo. É difícil uma pessoa na eleição municipal ficar à margem do processo.
Você falou que Itajaí, nós teremos aqui 264 candidatos. A vereador e 3 a prefeito. O que acontece? São 264 pessoas pedindo voto, né? Isso mobiliza a cidade. Isso é saudável, né? Isto valoriza a política. E nós que apreciamos a política e, por decorrência, estamos sempre acompanhando os processos eleitorais de uma forma sempre ativa, eu constato, Luciano, que a cada eleição municipal o nível melhora. Alguns dizem que a política está cada vez mais, né, defenestrada, está cada vez mais assim, trazendo uma aversão. Não, ao contrário, eu observo que a cada eleição há um crescimento, primeiro, dos próprios candidatos. Você vai observar, e o prezado rádio ouvinte, telespectador vai observar, que os candidatos vão ter uma outra postura. O nível é melhor. Já não existe tanto aquelas agressões pessoais, tá? Até porque isto pode trazer problemas sérios. Baixaria? Então eu vejo assim, Luciano, que cada vez mais a sociedade está sendo preparada, está se conscientizando da importância de escolher bons nomes. E faço aqui uma ressalva que é muito importante. Aqui no caso do nosso município, teremos 3 candidaturas na majoritária. Exato. Isto é muito importante, porque o eleitor ele terá opção. Ele pode dizer, não vou votar porque não gosto de ninguém. Não, não é não gostar, ele tem opção. Existe, né, pessoas probas, pessoas dignas, honradas, que estão colocando seus nomes à apreciação da sociedade. E no legislativo também. Exato. Então, o que eu digo, hoje, um município como Itajaí, que você que acompanha sabe, é um município de ponta no estado, em todos os sentidos. Nós temos uma universidade, nós temos um complexo portuário. A cidade de Itajaí é uma cidade estratégica, a economia pujante, crescendo. Ora, nós precisamos nos conscientizar, e este é um apelo que eu faço a toda a sociedade, que escolhemos bons candidatos. Com gancho nisso, doutor Moleri, eu estou com base aqui no jornal A Notícia do dia 10 de julho, que trouxe uma matéria interessante de acordo com o sistema adotado nas empresas, nos seus recursos humanos. Como seria a ficha para ser o melhor prefeito ou melhor vereador? O jornal elencou, para a sua formação, 6 pontos precisos para você ser um bom prefeito ou um bom vereador, ou seja, de forma direta, um bom político. Ética, comunicação, liderança, organização, flexibilidade e objetividade. Acima de tudo, o político ele não pode tratar apenas de conchavos políticos de interesse particular para a vida dele, para os seus amigos. Ele tem que, acima de tudo, respeitar a nossa cidadania, que tem como seu principal cliente de trabalho o povo, né? E complementando, você falou da ficha limpa, né? Ora, isso foi uma grande conquista da sociedade. Hoje nós temos uma lei, a Lei Complementar 135 de 2010, que o Supremo Tribunal Federal, agora, no dia 16 de fevereiro, analisou através de ações que foram propostas, inclusive pela OAB, entendeu da sua constitucionalidade e que esta lei complementar 135, conhecida pela lei da ficha limpa, tá? Ela é aplicável integralmente nessas eleições. Tá? O que se quer? Apenas que aquele cidadão que pretende colocar o seu nome à apreciação da sociedade, ele tenha um passado limpo, seja uma pessoa proba, uma pessoa honrada, uma pessoa digna. Por quê? Ele vai trabalhar como um gestor público, o que é diferente na iniciativa privada. Não querendo dizer que na iniciativa privada também não se procure um gestor probo, não. Mas na administração pública ele trabalha com recursos da sociedade. Ele gerencia uma comunidade, ele gerencia uma sociedade, ele traça diretrizes para a qualidade de vida, quer seja na educação, quer seja no saneamento básico, na segurança pública. Então, é
uma complexidade e que exige desse cidadão realmente uma vida transparente. Muita ética nessa hora, meus amigos, e lembrando sempre, Dr. Moleri, que político não é celebridade. Político, acima de tudo, é uma profissão, um cargo em que a pessoa, assim como qualquer outro, está à disposição do povo, que tem como cliente eu, o senhor, certo, o meu cinegrafista, todo mundo. Agora, o que tem de político aí se achando celebridade não é Brad Pitt e Angelina Jolie, não, nem Tom Cruise, tá certo? Vamos cuidar dos interesses da nossa cidade. Dr. Moleri, sempre muito bom falar com o senhor. Lembrando que se você tiver interesse, prezado telespectador do Conexão Itajaçu, acesse o site do TSE, do TRE, conheça a fundo o seu candidato. Não se iluda, são 264 candidatos para vereador, para cumprir apenas 21 vagas aqui no Legislativo de Itajaí e também 3 candidatos a prefeito. Não se venda por um saco de cimento, não se venda por um sacolão de alimento, não se venda por um ticket de show, ingresso, não se venda por nada. Teu voto, sim, vai fazer a diferença para Itajaí e serve de exemplo para todo mundo, né, doutor Moleri? Obrigado pela entrevista. Algum recado aí que a gente assiste? Não, apenas agradecer e desejar que toda a sociedade, né, não só aqui de Itajaí, mas os municípios vizinhos, né, tenham realmente a felicidade, a sorte de encontrar e de escolher bons administradores, que é o que nós precisamos, né? Aqueles que vão administrar o nosso dinheiro, né? Os recursos públicos. E esperamos que a eleição, nós estamos começando uma campanha eleitoral aí, de um modo geral, transcorra num clima de normalidade, né? Num clima de civilidade, né? E o que é muito importante, com um nível elevado de propaganda política, de campanha, né? E gostaria só de, finalizando, o meu caro Luciano, registrar da importância da escolha dos legisladores, que são os vereadores. Tá? O vereador ele tem uma missão muito importante, que é elaborar leis e fiscalizar o executivo. O candidato a vereador ele não pode perder esse foco. E nós, eleitores, deveremos fiscalizar esses vereadores. Cobrar. Porque são eles realmente os nossos, vamos dizer, responsáveis pelo sucesso da administração e também pela segurança da sociedade. Tá dado o recado. Obrigado, né? E boa Sucesso sorte a todos. Meus amigos, é isso aí. O programa Conexão Itajaçu fica por aqui. Está aqui meu telefone de contato, o meu e-mail de contato. Você, candidato, sucesso para você, tá certo? Faça uma boa eleição e que todos nós sejamos exemplo. Eu volto semana que vem, se Deus quiser, e assim Ele há de desejar. Até lá.